Seja muito bem-vindo a mais nova produção audiovisual da Retratos de Jampa. Nesta série, dividida em 3 episódios, intitulada de Retratos da Revolução de 1817, nós vamos aprender o que foi este momento marcante na história do Brasil, principalmente do Nordeste, né? Quais os principais líderes e o que isso interferiu, o que teve aqui na cidade de João Pessoa, como também na época, né, província da Paraíba. Então fica agora mais esta produção da Retratos de Jampa. E você, sente saudade do seu tempo de escola? Bom, na nossa época de escola a gente estuda diversas matérias, geografia, educação física, inglês, português, mas uma delas, que é essencial, mas não é tão valorizada, é a história. E na história a gente aprende sobre diversos fatos marcantes, né, da humanidade, Revolução Francesa, independência do Brasil, as grandes navegações. E aqui no Brasil também, né, temos diversas revoltas. E uma delas foi a revolta de 1817, ou como também pode ser chamada de Revolução Pernambucana ou Revolução dos Padres. Esses fatos, por conta que houveram muitos religiosos, né, muitos padres que participaram, e há quem também chama de Revolução dos Maçons pela quantidade de participações de pessoas que eram adeptas à maçonaria. Revolução Pernambucana, por ter acontecido inicialmente em Pernambuco, mas que se estendeu para outras províncias, como Paraíba e Rio Grande do Norte. Bom, aconteceu no ano de 1817, como o próprio nome já diz, né? Mas é um fato interessante porque é algo que já vem desde antigamente, né? Num período, não só a Revolução de 1817, mas outras também, como Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira, né? Conspiração dos Suassunas também, ali em 1801, aconteceram, né? Aliás, chegaram a terem pessoas para realizar estas revoltas, mas infelizmente não aconteceram por conta que foram traídos ou a coroa portuguesa, enfim, conseguiu descobrir e prender os líderes. Mas a revolução de 1817 foi diferente. Essa sim chegou a ser efetivada. E aí temos alguns líderes como o padre João Ribeiro, Domingos José Martins, o Cabugá também, em Pernambuco. Mas a gente pode se perguntar como que essas pessoas foram alimentadas com esta ambição, né, de se revoltarem contra a coroa portuguesa naquele período. Bom, o Brasil colônia não era mil maravilhas, então aí haviam muitos problemas, principalmente sociais, né, consequentemente de infraestrutura também. A família portuguesa veio para o Brasil e, para custear, né, suas regalias, cobrava, né, altos impostos, e com isso, ao longo dos anos, foi ficando ruim para a elite brasileira na época, né, os comerciantes, enfim, e também, pois, eles estavam achando abusivo. Fora que também tinha a questão de que em certos lugares, principalmente aqui na região do Nordeste, não havia tanto investimento, né? Então, por exemplo, os impostos que eram cobrados em Pernambuco, em vez de ser investido em Pernambuco, estavam sendo investidos no Rio de Janeiro, pois era a capital, né? E também era o local onde a família portuguesa estava inserida. Então, foram uma série de fatores que foram criando um sentimento de revolta, né, por parte do povo brasileiro na época. E aí a gente tem várias camadas sociais, né, militares, comerciantes, donos de engenho, alguns escravos
Alguns afirmam que escravos participaram, outros afirmam que não. Três fatores que eram importantes para os principais líderes desta revolução, né, que era na área econômica, política e social. Então a gente fala em um período ali do século XVII ao século XIX, onde muitas dessas revoltas, né, idênticas também à de 1817, só chegaram até a parte de ser conspiração, né, pois foram interceptadas. Mas esta pernambucana foi diferente. Então aí os ideais que eles traziam vinham desde ali de quando houve a Revolução Francesa, no século XVIII, né, já nos últimos anos do século XVIII, e consequentemente por conta que muitos brasileiros antigamente estudavam na Europa, então foram aprendendo essas ideias, foram vendo o que estava acontecendo no mundo, um período onde, além da Revolução Francesa, tinha também a independência nos Estados Unidos, então uma série de fatores, de acontecimentos que foram fazendo com que crescesse a ideia de voltarem para o Brasil e lutarem contra a coroa portuguesa e implantar o regime republicano também aqui neste território. O regime republicano ainda demorou por muitos anos, né, lá para 1889, mas o da independência ainda chegou ali em 1822. Bom, mas aí vamos lembrar, ou para quem ainda não sabe, né, vamos saber como que começou esta revolução em Pernambuco. O Seminário Maior Nossa Senhora da Graça, também conhecido como Seminário de Olinda, foi um centro de instrução religiosa destinado à formação de clérigos que funcionou em meados do século XIX na cidade de Olinda, em Pernambuco. Aos poucos, parte da população foi se alimentando daquilo, e aí então foram descobertos, né, algum X9, como dizem no popular, né, ou traidor, informou, e o governador, o presidente da capitania de Pernambuco na época, mandou prender os principais líderes. Com isso, parecia que enfraqueceria o movimento, mas não. Então, o militar português Manuel Joaquim Barbosa estava dando ordens de prisão, de prisões, até que o capitão José de Barros Lima reagiu e enfiou uma espada, né? O matou com a espada, e dali em diante estava declarada a Revolução Pernambucana, ou dos Padres, ou de 1817, né? No dia 6 de março do ano de 1817. E aí os outros líderes que haviam sido presos foram libertos, e ali já começavam um novo governo, né, que era o governo provisório. Então o governo anterior foi instalado em um forte, né, se refugiaram, e o novo governo provisório, formado pelos principais líderes deste movimento, tomou o palácio do governo, e ali em diante já estavam começando a tomarem suas decisões. Mas aí, 10 dias depois, no dia 16 de março, é a vez da Paraíba se integrar a este movimento. Bom, aqui na Paraíba foi um pouco diferente. Não começou na capital, e sim no interior, ali na região de Itabaiana. Itabaiana, Pilar, os revolucionários daquela região foram compartilhando suas ideias, e aí foi juntando algumas pessoas até chegarem à capital paraibana e tomarem o Palácio da Redenção, como também formarem um novo governo provisório, e assim se juntar a Pernambuco neste movimento, e consequentemente Rio Grande do Norte também, né? E aí há uma nova bandeira onde são inseridas 3 estrelas representando as 3 províncias: Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E aí, claro,
a gente vai conhecer também os principais líderes deste movimento aqui na Paraíba. Nós, os do Governo Provisório da Paraíba do Norte, estabelecendo a bandeira que deve usar nossa província da Paraíba de união e amizade com o estado de Pernambuco, visto que a bandeira de Pernambuco é branca com um listão azul, decretamos que a nossa bandeira seja só branca com as mesmas armas de Pernambuco, servindo unicamente de distintivo não ter o listão azul. Casa do Governo Provisório da Paraíba, 1º de abril de 1817, o primeiro da independência. Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão, Francisco Xavier Monteiro da Franca, Francisco José da Silveira e o padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo.